Olá, povo de Deus, que alegria partilhar um pouquinho com vocês da minha história vocacional neste mês de agosto, mês dedicado às vocações. Eu me chamo Denilson Bezerra, sou salesiano de Dom Bosco, sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha caminhada vocacional começou quando eu ainda era novo, eu tinha 14 anos de idade, hoje eu tenho 27. Na minha paróquia de origem, onde ali me envolvi com todo o ritmo da paróquia, com a atividade paroquial e trabalhei na catequese, como coroinha, enfim, em vários movimentos, inclusive grupos de jovens, o qual eu estava presente e me sentia acolhido. Ali iniciou a minha caminhada vocacional, junto do meu pároco, junto das irmãs religiosas que tínhamos ali na época, e comecei a envolver-me com as coisas de Deus, comecei a sentir o chamado de servi-lo em algo a mais, e esse algo a mais eu fui descobrindo dentro do meu coração que era ser padre, que era ser religioso consagrado. A caminhada vocacional é muito bonita. É uma caminhada de chamado, né? O próprio nome vocação já diz, é um chamado que vem de Deus e ao mesmo tempo que exige resposta, que exige atitude, uma ação que parte de nós. Então eu respondi, né, a esse chamado ali na realidade onde estava inserido e comecei a minha caminhada. Em 2009 eu entrei para o aspirantado salesiano. Em 2014, no dia 24 de janeiro, eu fiz os meus primeiros votos, a minha primeira profissão religiosa, né, como religioso consagrado. E agora, recentemente, no dia 12 de janeiro de 2020, eu fiz os meus primeiros votos, fiz a minha profissão perpétua como salesiano de Dom Bosco. Uma experiência muito profunda, muito rica, de amor e doação. Amor e doação de Deus para comigo e também de mim, né, para com Deus, respondendo a esse chamado tão bonito. É um caminho, sem sombra de dúvidas, onde nós sentimos medo, sentimos-nos desafiados. É um encontro de corações, o nosso coração com o coração de Deus, Deus que se faz presente no nosso meio e nos desafia na missão. Contudo, nós nos amparamos, eu me amparei quando me encontrei com essas dúvidas, ao discernimento vocacional, ao diretor espiritual, ao confessor. Foram colunas, foram bases fundamentais para que eu pudesse discernir um pouco com mais firmeza diante do chamado que Deus me fazia. E isso me ajudou a responder com mais clareza para mim, ao meu coração, aquele chamado que Deus me fazia. Eu firmei a minha vocação quando, de fato, entrei para o aspirantado em 2009. Quando eu saí de casa, eu fiz o propósito para mim mesmo de que seria um passo para a vida toda. Quando nós nos decidimos, quando nós escolhemos um caminho, depende de nós mesmos, é lógico da graça de Deus, para que sejamos fiéis, né? Para que sejamos perseverantes. Eu me fiz o propósito, quando eu entrei para o aspirantado em 2009, de que fosse um caminho para a vida toda. E aqui estou hoje, pelos meus esforços, pelas minhas aplicações e também, sem sombra de dúvidas, pela graça de Deus. Tudo depende da graça de Deus e a Ele confio a minha caminhada. Eu tenho 27 anos, como disse, e acredito que sou alguém que sonha bastante. Na minha caminhada vocacional eu sonho em poder realizar e ser fiel ao chamado de Deus o tempo todo. Eu sonho com a igreja que acolha mais os jovens e ao mesmo tempo os jovens abracem este acolhimento. Eu sonho com a vida religiosa que se aproxime cada vez mais de Deus, que viva cada vez mais os sonhos de Deus. E eu acredito que um dos maiores sonhos do meu coração é poder amar e servir. Amar e servir no pobre, no jovem, no excluído, naqueles que mais necessitam, porque é nesses, aliás, em todas as pessoas,
Contudo, nós aprendemos lendo o Evangelho, lendo a vida de Jesus, que é nesses, nos mais pequeninos, que o próprio Cristo nos espera. Então eu quero continuar com este sonho, quero continuar buscando viver este sonho na minha história. Por que a Igreja Católica? Porque Deus me amou profundamente e me chamou desde um berço materno a experimentar este amor da forma mais profunda e verdadeira. E isso se dá na comunhão, se dá nos sacramentos, se dá na comunidade, e eu tive a graça de desde cedo poder experimentar um pouquinho disso. Me fiz religioso, sou consagrado e quero ser sacerdote justamente por esse testemunho de fé que encontro na vida dos santos, encontro no próprio Cristo, encontro em Maria. E essa fé me faz arder o coração, me faz impulsionar a ir além. Então, o testemunho de fé que eu posso deixar hoje aos jovens, às famílias, é que não tenham medo de abraçar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos garante a ressurreição, nos garante a vida eterna. Que aprendamos com Cristo a sofrer, se for necessário, a nos doar o quanto possível, a fim de vivermos essa unidade com o céu, essa comum unidade com Deus na vida dos outros, na nossa vida. Que o próprio Deus nos abençoe, que São João Bosco, o meu patrono na vida religiosa consagrada, ele que soube viver de maneira tão profunda as vias evangélicas nos votos da pobreza, da castidade e da obediência, seja sempre o nosso intercessor no céu. Que Deus nos abençoe, um abraço, e que a vida religiosa possa frutificar cada vez mais na minha vida e também nos lares das famílias. Quando a família se ajoelha para louvar a Deus, nascem vocações na comunidade, nascem vocações dentro dos nossos lares. Que Deus nos abençoe e um abraço a cada um de vocês. Até mais.